legal, né, gente? Estou combinando, estou na paleta de cor do Masterchef daqui, ó, tá vendo, amiga? Combinando com a colherzinha, tá bem bonito. né? Nossa, adorei esse agasalho, hein? É da Diocos, aliás, um beijo pro Uau. pessoal da Diocos, me veste sempre aqui, adoro também. A calça deles também, tô bonitinho Lindo. hoje. Você também tá linda, amiga. Muito obrigada, hoje eu tô de Ering. É, só tá aparecendo Então, eu tava tentando fechar, obrigada. É que essa sopa é tudo emprestada, gente, nada da gente, viu? Depois eu vou tirar a etiqueta. Eu tava assim, ó, vocês repararam? Eu me vi no retorno e falei, nossa, tá aparecendo a etiqueta, deixa eu ficar assim, ó, bem quietinho. Mas é que eu vi Tudo aqui bem. de lado. Daqui a pouco você tá eu já linda. tiro. Mas é isso, Muito gente. obrigada. Amiga, o programa de hoje vai ser tão divertido e vai ser tão informativo também. Também a gente vai tratar sobre direito de saúde, né? Quem tem plano de saúde, por exemplo, já teve algum tipo de tratamento negado, sabe? Ou, de repente, questões ligadas a cannabis. Cannabis, a gente fala de cannabis, o pessoal fica meio assim, né? Tenso, né? Mas a gente vai explicar para vocês e muita informação e notícia para você também. Falando nisso, Band está no ar. Sair cedo da cama, será que tem jeito certo de acordar? São fases da vida, né? Eu, atualmente, acordo antes do despertador. Olha, mesmo naquele dia de folga em que o despertador não vai tocar, meu corpo acorda e eu levanto de manhãzinha. Eu até não acho ruim. Parece que de manhã eu aproveito mais meu dia. Sotaques brasileiros, na sua opinião, qual é o mais agradável? Vamos combinar? O carioca dá aulas, né? O nosso sotaque é tão inconfundível que foi eleito o sotaque dos sonhos do Brasil por uma plataforma de ensino de idiomas. Esquece, tá todo mundo querendo falar que nem a gente. Glúten realmente é o vilão da nossa alimentação? Os produtos sem glúten ganham cada vez mais espaço. Desde 2004, as vendas crescem cerca de 30% ao ano. Aqui nas prateleiras dos supermercados, tem até espaço reservado só para eles. E no estúdio vamos falar sobre direito de saúde com a doutora Vanessa Machado. Terça-feira, dia 11 de julho, Falando Nisso Band começou. Vamos lá para a mensagem falando um pouquinho sobre paciência, para você ter paciência com pessoas. Podia parar aí, né? Só de tempo. Mas pessoas egoístas, então, tenham o dobro de paciência. Exato. Elas pensam somente nelas. Isso mostra como ainda estão começando a caminhar na evolução. Então, por isso de ter paciência com pessoas egoístas. Na verdade, tem que ter paciência com todo mundo, com todos. né? É que agora, egoísta com gente realmente, assim, você tem que olhar e pensar assim, ai, tem muito que crescer ainda. É, exato. Tem que pensar dessa maneira. Tem que ter ajuda, calma. né, a ter paciência até, né, gente? Pensa Ajuda a assim. gente a caminhar. Vamos falar sobre prêmio, um kit muito bacana da Polipet que você vai ver agora. Olha só que legal. Quer concorrer? Então você tem que curtir essa foto que tá no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Aí, para você concorrer, você tem que seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentário e no dia 14 de julho, daqui a pouquinho, a gente vai fazer o sorteio. É, já é sexta agora, corre lá então, tudo isso para você. E tem um kit incrível da Sicredi para você também arrasar. Olha que chapéu chique que eu tô usando. Tem o boné também, muito estiloso. Essa frasqueira incrível para você viajar, praia, vai viajar de avião, você vai arrasar com certeza, viu? Então como que você faz para concorrer? Você curte a fotinho, tem que seguir tanto a gente quanto o @Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentários, aí esse sorteio vai ser lá no dia 31 de julho, ou seja, no final do mês a gente traz o resultado para vocês imperdível. Agora sim, vamos falar sobre o nosso assunto do dia, com 2 perguntinhas que você pode respondê-las na internet, também no nosso Instagram, ok? Primeira pergunta, você já teve algum procedimento negado com relação aos planos de saúde, né? Metade dizendo que sim e outra dizendo que não. Olha, tá meio a meio, né, amiga? É bastante mesmo, né? E você acha a demora da autorização abusiva?
todo mundo dizendo que sim. Então a gente vai conhecer um pouquinho, gente, mais sobre alguns temas ligados ao direito de saúde, que é tão importante, né? E a convidada de hoje, ela é especialista nesse assunto, já é de casa, a doutora Vanessa Machado. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde, Lucas, Águida, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Vamos falar então sobre algo específico, né, e que levanta muitas dúvidas, a questão da cannabis medicinal. Então vamos lá, né? O que são os produtos que levam a cannabis, mas que a gente sabe que tem os fins medicinais? Sim, é um assunto, né, que está em alta, que já é conhecido de muita gente, tem muitos pacientes que já fazem, né, já utilizam dessa medicação. Então, nós sabemos que a cannabis, né, na verdade, para fins medicinais, ela vem da cannabis, da planta, né, cannabis sativa, mas ela é legalmente autorizada para esses fins, né, os fins medicinais, e traz benefícios para inúmeras doenças, né, nós temos grandes benefícios, né, no tratamento de inúmeras doenças com essa cannabis. Então, ela é legalmente, né, autorizada o uso, né, para os fins medicinais aqui no Brasil. A gente vem comentando todo esse processo, sabe, doutora? Desde Sim, quando eles entenderam que era algo realmente benéfico à saúde. A gente já tirou esse mito também de que a cannabis não tem nada a ver com a maconha. Na verdade, ali é uma substância que tem na folha e eles fazem todo um processo para tirar toda a parte do vício também. Tudo isso a gente vem explicando. Então, é realmente possível hoje, né, doutora, ter acesso, pensando na cannabis medicinal. Isso é possível legalmente? Sim, é possível. Desde 2015, a Anvisa autorizou, né, o uso da cannabis medicinal para inúmeras doenças. É claro, mediante sempre indicação, né, de um profissional habilitado, sempre lembrando isso, né, que não é a pessoa achar que pode fazer o uso, sempre com a indicação de um profissional, mas desde 2015 encontra-se liberado. Agora, como que os pacientes podem ter acesso, então, a esse tratamento com a cannabis? Tá. Como eu falei, sempre, né, através da indicação de um profissional habilitado, né, seja um médico, dentistas também podem fazer indicação, desde que seja para tratar, né, aquela patologia ali que ele tem autorização para tratar. É muito utilizado também por médicos veterinários, né, que fazem e traz um benefício muito grande assim para os animais. Claro que, né, no caso que nós estamos falando, né, do uso em humanos, mas só para deixar, né, esse registro. Então, a primeira etapa é a prescrição desse profissional. Né, o profissional ali da área da saúde, né, por exemplo, um médico, né, que está acompanhando aquele paciente, ele vai prescrever. Com aquela prescrição, né, aí existem duas formas hoje aqui no Brasil. Nós temos o medicamento na farmácia e como também nós temos a questão da importação, de trazer esse medicamento. Tudo isso através da Anvisa, né? Sempre tem que fazer um cadastro. Você com o paciente, né, que tem a indicação, ele vai fazer o cadastro, ele vai trazer esse medicamento até a importação, né? Sempre através da Anvisa. Tem que entrar no site, preenche um formulário, tem tudo certinho, mas existe essa possibilidade, tá? Nós temos também os óleos, né, que são de conhecimento, né, de uso. Aí a gente também entra em outro assunto, porque esses óleos também podem vir de ONGs, de associações que têm autorizações para fazer, né, o plantio, para extração, assim como também esse óleo pode vir, né, de fora, pode ser importado também. Então existem esses caminhos. Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, que está legalizado, então, é o uso da cannabis medicinal. Sim. Não está legalizado de maneira alguma a maconha, né, gente? Isso que a gente tem que pensar sempre. Agora, pensar um pouquinho no paciente. Tanto paciente SUS ou de planos de saúde, eles podem ter acesso a esses produtos de cannabis tranquilamente, tendo esse médico indicando? Podem. Existe, inclusive, aqui no estado de São Paulo, foi sancionada, né, uma lei pelo nosso governador, né, que garante o acesso, né, a essa medicação. Nós temos, assim, o tratamento não é para cura de uma doença, é para auxiliar no tratamento.
Então, nós temos, assim, cientificamente comprovado, inclusive em casos de autismo, né, no caso de pacientes com epilepsia, é um tratamento que traz ótimos resultados. Isso já vem, só estou dando alguns exemplos, né, não estou indicando, né, para ninguém. Com base, inclusive, nas suas experiências, exatamente, né, como advogada de direito de saúde. Nós não estamos, assim, indicando, né, o uso para ninguém, para quem tem essa doença, é mais para deixar esse exemplo, né? Porque é uma lista de inúmeras doenças que podem trazer, inclusive dentistas, né, como eu falei, podem também prescrever. E assim, o que a gente tem que levar em consideração é o acesso existe pelo SUS e existe também para os pacientes do plano de saúde. No caso, as medicações que são vendidas, por exemplo, em farmácia, são medicações muito caras, são medicações de alto custo. Então, tendo a negativa, né, principalmente se for uma medicação, né, de farmácia, por exemplo, uma medicação de alto custo, você pode sim buscar, né, reverter isso na justiça, buscar esse tratamento, né, o fornecimento, o custeio desse tratamento na justiça. E no SUS também, né, de forma administrativa, vou ser bem sincera, é bem difícil conseguir, né, os convênios sempre negam, até o SUS também acaba negando. Até o SUS acaba negando. Infelizmente, até o SUS, sim. Agora, judicialmente, é algo possível. Então, as pessoas não podem desistir. Saber que o tratamento existe, saber que a cannabis medicinal, ela está aí, ela está legalmente autorizada, ela traz muitos benefícios. Os profissionais estão indicando, né, os profissionais habilitados, eles estão indicando, então não desista, né? Se você tem indicação, se você teve uma recusa, seja SUS ou seja plano de saúde, vai atrás, porque existe sim a possibilidade. E o caminho, então, realmente é procurar uma assessoria, uma orientação jurídica. Olha, a doutora Vanessa vai ficar com a gente hoje durante todo o programa, então se você tiver alguma dúvida pode mandar para a gente pelo nosso WhatsApp. E daqui a pouco a gente vai falar de algo muito recorrente nos assuntos, que é a negativa para tratamentos que os planos acabam negando por algum motivo, né? Eu preciso fazer um tratamento X, aí o plano vai e nega. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né, amigo? Com certeza, mas agora a gente vai para as nossas notícias. E olha que acordar cedo, para muita gente, é difícil, é um perrengue. Vamos combinar que 6 horas da manhã tá 6 da noite ainda, né, gente? Nossa, muito. Tá muito escuro, aí dificulta mais ainda, né? Principalmente agora no inverno, né? É verdade. Acaba escurecendo muito mais cedo, aí você fala, meu Deus, já tem que levantar. Enfim, o nosso relógio biológico pede mais cama mesmo. E às vezes, só um despertador não adianta. Na padaria, logo cedo, só tem madrugadores. Que horas você acorda? 2h50 da manhã. Cada um com sua técnica para acordar. Vários despertadores. Um despertador, mas assim, com raiva. Normalmente antes do despertador. Antes. Por quê? É hábito. Olha o tamanho do café do Arthur. É praticamente a minha mão inteira. Isso tudo é para acordar? É, para manter acordado. Para manter acordado, para estudar. E você? É daqueles que acorda de primeira? Levanta antes do despertador ou deixa ele tocar várias vezes? Aquela vontade de ficar na cama. Ai, bate muito. Bate. Mas as dívidas tem que acordar. Ou seja, o melhor despertador são os boletos para pagar, né? Isto. É só lembrar disso. Incentiva. Vamos lá. Acorda que tem que pagar boleto. É isso mesmo. Por que você acha que eu levantei cedo hoje? São fases da vida, né? Eu, atualmente, acordo antes do despertador. Olha, mesmo naquele dia de folga em que o despertador não vai tocar, meu corpo acorda e eu levanto de manhãzinha. Eu até não acho ruim. Parece que de manhã eu aproveito mais meu dia. Eu faço parte do grupo dos matutinos. Segundo a médica neurologista da Universidade Federal de São Paulo, há também as pessoas vespertinas, que funcionam melhor de tarde. Seja qual for a hora ou a forma de acordar, o essencial mesmo é ter um sono regulado. Na média, dormir menos do que 6 horas pode trazer, no longo prazo, 6 horas ou 5 horas e meia, pode trazer, em longo prazo, consequências para a saúde. E variar muito. Então, aquela pessoa que um dia dorme essa hora, outro dia, ou seja,
trabalha em turno alternado, né? Isso pode, em longo prazo, trazer problemas de saúde também. É um alerta mesmo, né? A gente precisa descansar mais, Nossa, né? Então, dica. dormir mais cedo também ajuda você a acordar mais cedo. Às vezes a gente fica emendando um pouco na noite, vai ver um filme, né? Fica aqui na Band, mas é bom você dormir umas 10h30. Aí quando for mais 6 horas, acho que o corpo já começa a dar sinais de, opa, vamos lá. Pagar os boletos, realmente, acho que é o melhor tipo de despertador que pode ter, né, amiga? Não tem jeito, a gente levanta no susto. Uma obrigação mesmo. Bom, no próximo bloco a gente vai conferir que o Brasil é cheio de sotaques espalhados por todo canto, na verdade. Ah, eu adoro. E aí, qual é o seu preferido, hein? A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre isso. E também o Dr. Otávio Fonseca vai estar com a gente, conversando, dando dicas sobre saúde bucal. Você que já perdeu dente já faz algum tempo, saiba que você vai perdendo altura óssea. O que fazer nesses casos? Temos a técnica do enxerto ósseo para recuperar a altura óssea e melhorar as condições para a colocação do implante. Quer saber um pouco mais? Daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Falando Nisso Band. Oferecimento. Volta, a gente fala de saúde agora, não do direito, mas de saúde bucal com o Dr. Otávio Fonseca. Que legal ter você aqui, doutor. Primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Boa tarde, Águeda. Boa tarde para tarde, você que está nos assistindo. É sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal, né? Doutor, semana passada a gente mostrou a Anitta dando o depoimento dela, né? Isso na terça-feira passada. Falando um pouquinho sobre a transformação que ela teve na qualidade da pele, ela chamou de PRP. E a gente comentou plasma rico em plaquetas, né? Só que a gente também comentou sobre o fibrina, né? O PRF, que é o plasma rico em fibrina. Queria que você explicasse pra gente agora como que ele pode ser usado, não só na estética facial, mas também na saúde bucal. Bacana, né? O plasma rico em fibrina é como se fosse uma colinha, tá bom? Uma cola, né? Você já fez cola de papagaio? Já. É mais ou menos aquilo, entendeu? A fibrina é uma proteína que ela atua como aglutinante. Então, ela vai aglutinar na região fatores de crescimento, que são outras proteínas. Então, você fez uma ferida. Ela vai lá e acumula e aglutina. E nós usamos isso na implantodontia, os ortopedistas usam também para fazer cirurgias ortopédicas, para fazer enxertos ósseos. É bem interessante. Na implantodontia já usa há mais de 20 anos, Lucas, o resultado é bem bacana. Ele acelera esse processo de regeneração e melhora a qualidade. Porque qual o problema quando você faz uma cirurgia? É você ter uma cicatrização o mais rápida possível e já começar os processos de regeneração o mais rápido, para evitar infecção e etc. E quando você usa essa técnica, você dá uma acelerada naquele processo inicialmente. Nossa, e acelera em quanto tempo? Ou seja, um paciente que não usou essa técnica, que o profissional não usou, né, no caso. E um que usou a fibrina. O que você ganha ali é na primeira semana, tá bom? Porque as células trabalham, aglutinam, já começa o processo de regeneração. No final do processo, o resultado do processo vai ser o mesmo, mas no início, a primeira semana você ganha bastante nesse tempo, nessa questão de reparar, chegar novas células, começar a revascularizar, vão ser formados novos vasos sanguíneos naquela região, principalmente na região de enxerto ósseo. E eu trouxe um vídeo para a gente ver um pouquinho sobre isso. Vamos assistir então, para o doutor explicar. Vamos lá. Doutor. Então, esse é um caso de levantamento de seio maxilar, ele não tem dente na região posterior, né, da maxila. Essa arcada superior vista de cima. Então, naquela região posterior, ele não tem dentes. Só que não tem osso suficiente, porque nós temos o seio maxilar ali, que é uma cavidade que está acima, né? Então, aí é feito o processo, estou fazendo o estudo desse caso, né? O que está em rosa vai ser os implantes que vão ser colocados, a gente vai colocar ele na posição do osso agora, para a gente verificar a altura do osso, olha lá. Você pode ver que o rosinha ficou dentro do buraquinho negro lá, tá vendo? Dá para perceber isso? Então, nesse caso, ele não tem altura óssea para se fazer o enxerto, o implante. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma cirurgia, fazer o enxerto ósseo e colocação do implante, conforme está na figura rosa aí. Como que é feita a coleta desse material? Retira-se um pouco de sangue do paciente, nós vamos passar por uma centrífuga, vamos remover essa parte mais clara e vamos misturar junto ao osso que vai ser colocado. Entendeu? Que fantástico!
Lembra da colinha de farinha, né? Meu Deus! Tá? Essa aí é um vídeo esquemático. Eu não acho legal ficar colocando sangue aqui, né, Lucas? Sim, é muito eu estranho. também prefiro não. É muito estranho, né? Então, um vídeo esquemático, nós vamos colocar aquele osso que foi misturado, nós vamos fazer a colocação dos implantes e vamos colocar o osso na região, aumentando a altura. É como se fosse, assim, a grosso modo, agora vão dar risada, o doutor também, é como se fosse um cimentinho, não é para preencher o que não tem. É o sementinho de osso, um cimento né? de osso, não é verdade? Gente, que incrível, Uau, doutor, que bacana. É uma técnica bem interessante, então, geralmente o paciente está muito preocupado e alguns pacientes têm até um certo preconceito. Ah, doutor, não quero fazer enxerto. É uma cirurgia super simples, tranquila, de resultados bastante satisfatórios, poucos problemas clínicos. Então, acho que vale a pena para quem quer colocar o implante para substituir a perda do dente. É uma técnica que vale a pena, sim. Tem contraindicação? As contraindicações cirúrgicas na implantodontia são basicamente as mesmas, né? O paciente com diabetes descontrolada, paciente que está em tratamento oncológico, que mais que eu posso dizer para você aqui, que eu me lembro assim rapidamente, é isso, entendeu? É uma cirurgia que a gente controla a diabetes e o paciente que está em tratamento oncológico, a gente vai esperar ele fazer o tratamento, verificar se essa é a necessidade dele e o desejo, e depois que ele estiver tranquilo, que estiver já com a sua saúde restabelecida, nós fazemos a cirurgia. Tá certo, doutor. Obrigado, viu? Você vê, tudo isso que a Ortovip oferece para você, por isso que a gente sempre fala com muito carinho da Ortovip. Parabéns, doutor. Valeu mesmo. Boa tarde para todos, saúde e paz. Amém. Agora a gente vai ver a previsão do tempo para algumas cidades da nossa região. Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima prevista para hoje é de 24 graus. Em Caçapava, a máxima é de 27. Já em Aparecida e Lorena, os termômetros devem registrar 29 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, a máxima prevista em Ilhabela é de 28 e em Ubatuba, 22 graus. Em São José dos Campos, a máxima prevista para hoje é de 27 graus, 27 também amanhã, 30 na quinta e 23 na sexta-feira. Em Taubaté, a máxima prevista para amanhã é de 28 graus, 30 na quinta, 24 na sexta e 22 no sábado. E nosso assunto aqui, então, conversando com a doutora Vanessa, Direito de Saúde, e a Maíra Costa está em São José dos Campos com algumas perguntinhas. Vamos assistir. Oi, pessoal, tô aqui pelas ruas de São José dos Campos, tô aqui com o Márcio. Márcio, eu queria saber de você. Você acha que se você tiver alguma negativa de qualquer procedimento, tanto pelo SUS quanto pelo convênio, dá para recorrer na justiça? Olha, na verdade, eu já tive uma negativa, 3 negativas pelo SUS, pela INSS. Aí eu tive que recorrer e agora eu consegui porque eu fui na Defensoria Pública e vai ser julgado por um juiz, que falaram que eles não podiam negar, porque na verdade eu não tenho condição de trabalhar, porque daí eu vou entrar como a pessoa com deficiência, aposentadoria com deficiência. Vamos pedir então uma orientação para a doutora. Doutora, tem uma forma de agilizar esse processo nesse caso? Olha só que interessante. Ainda bem que ele recebeu a orientação e conseguiu ir até a Defensoria Pública, porque muitas vezes as pessoas acabam desistindo mesmo, aceitando a negativa, porque não sabem dos direitos que ela tem. Né? Sim. Existe sim a Defensoria Pública, né? Ela também está aí para aquelas pessoas que não têm condições, que acham, né, que um advogado particular não seria possível, né, custear. Existe a Defensoria Pública, então as pessoas realmente podem procurar. Existe esse convênio, né? Só uma ressalva. O caso dele foi um caso de negativa no INSS para ele conseguir um benefício previdenciário, tá? Então, assim, provavelmente ali na hora da questão, ele deve ter até confundido, mas ele tá certinho, ele teve a recusa desse, né, no caso ali foi auxílio doença, né, se eu não me engano, que ele solicitou. Ele teve a recusa porque provavelmente ele passou no médico, na perícia do INSS, esse médico não entendeu, né, que ele estava, entendeu que ele é inapto, né, que ele poderia sim continuar trabalhando e provavelmente isso foi revertido ali na justiça. Ok, são coisas, né, é um pouquinho diferente daquilo que estamos falando. No caso, né, da
pergunta, né, que a Mayara fez, seria se a reversão, se existe a possibilidade, então, de reverter uma negativa do SUS ou de um plano de saúde em relação a um procedimento, a um tratamento médico, tá? Então, mas também existe. E o paciente, né, também pode procurar a Defensoria Pública, também existem. Nós recomendamos, claro, que procure um profissional que seja especialista na área, né, do direito médico, por exemplo, assim como esse senhor também, né, ali dentro da Defensoria, provavelmente alguém ali especialista na área, né, previdenciária, vamos dizer assim. Mas existe sim a possibilidade, tendo a negativa, existe sim, é possível a reversão perante a justiça. Pensando um pouquinho então nos planos de saúde novamente, doutora, qual que é a maior justificativa que eles dão para não aprovarem, negarem de repente algum tratamento, procedimento que foram indicados? Os planos de saúde, eles visam, claro, não tem como a gente falar que eles não visam lucro, né? Óbvio, isso aí a gente estaria, né, sendo legal em não comentar isso. Eles não estão fazendo uma boa ação cuidando da gente, na né? verdade, é um comércio. Na verdade, o beneficiário, ele paga por um serviço que ele... A ideia é que quando ele necessite desse serviço, ele tem esse serviço ok para ele poder utilizar. Sim. Então, ter a recusa de um tratamento, seja por uma cirurgia, seja por um exame, seja, né, por um medicamento de alto custo, é claro que isso traz uma frustração. Né? Isso aí acontece. E os planos de saúde acabam fazendo isso mesmo, por conta de economia, por conta que muitas pessoas acabam não indo atrás, né, desistem, têm a negativa e não vão atrás. Aí eles alegam, né, nas negativas, eles alegam que o procedimento, né, o tratamento não consta ali no rol da ANS. Nós hoje sabemos que o rol, ele é exemplificativo, ele não é taxativo, então, ou seja, não é só aquilo que consta no rol que tem que ser coberto, é aquilo que tem a indicação, é o melhor tratamento para o paciente, que aí é um médico, né, um profissional que vai indicar, que não consta nas diretrizes, por exemplo, né, deles. Então, assim, são esses motivos. Mas o maior de todos, vamos dizer assim, né, pensando realmente a economia para eles. Então, tem que ir atrás, tem que brigar, tem que batalhar, não deixe de procurar, né, orientação quanto a isso. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o nosso assunto do dia, falando sobre direito de saúde, tá? Olha, o Brasil é um país enorme, cheio de manifestações culturais e locais. É verdade, e também né, sotaques. É muito gostoso. E uma das características de cada região, como você já adiantou, é o sotaque mesmo, que transmite muito mais do que se fala. Ela é carioca, ela é carioca. Um chiado marcante. Churrasco. Churrasco é normal nosso já. O chiadinho do churrasco. Gírias que fazem todo sentido no carioquês. Alguém faz uma pergunta, gente, em vez de falar tá mesmo, a gente fala tá mesmo. Vamos combinar? O carioca dá aulas, né? O nosso sotaque é tão inconfundível que foi eleito o sotaque dos sonhos do Brasil por uma plataforma de ensino de idiomas. Esquece, tá todo mundo querendo falar que nem a gente. O sotaque do Rio só não foi eleito o mais charmoso, título que ficou com o jeitinho mineiro de falar. Paulista, mas carioca de coração, Adelino mora no Rio de Janeiro há 30 anos. Já tá ligado que maneiro aqui é chiar mesmo. E quando eu chego em algum lugar, eu chego carioca. Sou carioca de coração mesmo, muito mais carioca do que paulista hoje. Que carioca nunca soltou um papo reto como sinônimo de verdade, ou meteu um caô pra não ir num evento. Mas se usou partiu, é porque vai mesmo. Aí, galera carioca, tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um abração. Ai, eu adoro o sotaque nordestino, que a minha família... Mas o que eu mais gosto é do mineiro lá mesmo, como eles falaram, realmente é um sotaque que abraça, acho tão bonitinho. Hoje, né? Eu sou apaixonada pelo sotaque mineiro. Mas é legal mesmo, o sotaque mineiro eu gosto. Agora, um sotaque que pouco se fala é do sul, eu acho bonitinho também, o leite quente. Né? Não é bonitinho? Pato branco. Bah, tchê. Eu acho gracinha também, acho bonitinho.
E aí, amiga? O que Tudo você bem, tá pessoal? preparada Boa hoje? tarde. Tá parecendo tão inofensiva hoje? Não, Você eu tô achando ela um pouco misteriosa hoje, não sei, não. Eu sou um pouco, gente, mas é bobagem. Bom, a gente comentou bastante sobre aquela onda de ataque, sabe? Nos artistas, nos palcos. Nossa. E a última foi a Adele, que até brincou. Taca aqui que vocês vão ver, né? Com a bazuca dela. Outro artista que foi atingido foi o Harry Styles, que sofreu então um ataque no final de semana em um show na Áustria. Então, no vídeo que estava viralizando nas redes sociais, o Harry Styles estava andando pelo palco quando, de repente, recebeu, né, um objeto vindo diretamente em direção aos seus olhos. Nossa. E outra artista também, como a gente vê nas imagens, né, o Harry Styles. Essa daí é da Taylor Swift, que também foi atingida durante a segunda apresentação da Eras Tour em Kansas City, nos Estados Unidos. A cantora sofreu um ataque no rosto quando estava saindo do palco. E o vídeo mostra, então, pelo menos 2 objetos que foram arremessados em lugares diferentes da plateia, mas que, graças a Deus, não atingiu a Taylor Swift. Nenhum dos 2 ficou machucado, né? E depois disso, os seguranças da Taylor Swift ficaram apreensivos enquanto a cantora saía do palco, né? Ainda bem que não teve nada tão grave assim, mas que moda horrorosa, né? Acho que é mania de querer chamar a atenção do artista, mas é uma negativa isso, não é legal. Pode né? machucar, como aconteceu com a Bibi Rexha, que a gente já trouxe pra cá. Poxa vida. Daqui a pouco eles vão ter que se apresentar com uma coisa na frente, aí não vai ter graça. Aí eles vão fazer o quê? Não vão andar tão perto do público. Sim. Com aí eles vão colocar aquela barreira e ficar longe, daí o pessoal acha vai reclamar. que é ataque de estrelismo, quando na verdade não é. É sempre assim, por causa de poucos, todo mundo paga o pato. Né? Isso é a vida, infelizmente. Bom, agora falando sobre Hollywood, né? As críticas do filme da Barbie mostram que o filme está cotadíssimo para ser um dos melhores filmes do ano e pode, inclusive, ter indicações ao Oscar. Olha! O filme chega aos cinemas brasileiros na semana que vem, né, na quinta-feira, dia 20. E segundo o Rotten Tomatoes, que é um site de notícias, né, que cuida dessa parte de classificação de filmes, a Barbie é espirituoso, sincero e totalmente divertido. Então, a longa-metragem promete trazer críticas inteligentes, bem construídas, além de uma comédia com reflexões sérias. Então, a Barbie tem no elenco, né, a Margot Robbie, que a gente vê bastante aí como a Barbie, né, a Barbie principal, o Ryan Gosling como Ken, a Dua Lipa também participa desse filme e muito mais. Então, em resumo, segundo as críticas iniciais, o filme da Barbie será engraçado, bombástico e muito inteligente. Gostou? Ansiosa pra ver. Eu também tô ansioso. Eu também. Diz que é um filme mais pra adulto, na verdade, né? Sim. Não é pra criança, né? Tô vendo o cenário, gente. Por falar em Barbie, gente, hoje, né, quando a gente tava ali no Clube da Loirinha, eu entrei pra escovar o dente, a nossa queridíssima Águida tava escovando o dente com a pasta da Barbie. Gente, eu tenho uma pasta da Barbie, né? Porque eu sou mãe, a minha acabou e falei, Ailinha, posso pegar a sua? A mamãe vai levar pra TV. Mas ela tinha uma outra pasta, ela não tinha. Mas ela preferiu da Barbie. Tô com gosto de tutti-frutti, gente. Ó, que maravilha. Vamos falar da Barbie. Por falar inteligente, então, desculpa de cortar. Por falar inteligente, o brasileiro é muito criativo, né? O que criaram, Lucas? Você coloca pra gente? Gente, tá esperando pra vocês aí, gente? A Barbie de Taubaté. A boneca da Barbie vai ganhar uma versão da grávida de Taubaté. Gente, e tá bombando nas redes sociais, né? Meu Deus. Esse meme foi inspirado, então, no famoso caso da falsa gravidez de quadrigêmeos aqui do Vale do Paraíba, que, não sei se você lembra, mas foi em 2012. Nossa. Foi. E posso falar? Eu fui fazer matéria com a falsa grávida. Você conheceu ela? Conheci, a minha vontade, porque era muito grande a barriga. E assim, ela tinha uma destreza para sentar e levantar, como eu tô fazendo agora. Eu falei, gente, mas tá estranho. Nossa, aí olhei pro pé, o pé não tava tão inchado. Aí eu tive aquele ímpeto de subir a saia. Eu falei assim, não, mas se eu fizer isso, eu estou representando uma empresa. Pode dar ruim. Então fica quieta, Águida. E fiquei quieta. Você teria descoberto, amiga. Teria sido você, amiga, não a Cris Flores. E eu ainda falei assim pra ela, posso passar a mão na sua barriga? Ela pode. E aí eu acho que era bem onde tinha o furo, sabe, ali daquela bola. Da bola. Ela deixava no umbigo. Você achou que era um umbigo? Ela deixava no umbigo. Profissional, né, gente? Outra coisa, né? Enganou o Brasil inteiro. Mas a Barbie, cotadíssima, então. Lindíssimo, adorei. Lindíssimo. Acho que vai super bombar. Quinta-feira que vem nos cinemas. Ah, eu quero assistir. Vamos ver todo mundo, então. Lana, adorei essas notícias hoje. Obrigada. Um beijo. Qualquer coisa, minha pasta tá lá, tá bom? Pode deixar. Precisar usar. No próximo bloco, a gente vai conferir as notícias regionais com Douglas Cruz. E a gente continua no assunto do dia, que é direito de saúde, com a doutora Vanessa Machado. Não sai daí.
De volta, eu quero conversar com você que está pensando em começar uma graduação. Eu tenho uma ótima dica. A Unifael é a maior especialista em ensino à distância do Brasil, que agora também oferece cursos na modalidade presencial. Na Unifael você encontra os cursos de graduação mais rápidos do mercado, com a possibilidade de se formar a partir de 18 meses. Isso mesmo, gente. Cursos que você pode concluir em apenas 1 ano e meio e sair na frente na preparação para o mercado de trabalho. E aí você pergunta, e as mensalidades? Os cursos de graduação da Unifael têm mensalidades a partir de R$ 140,24. Só R$ 140,24 mensais. E aí, é a melhor dica ou não é? Faz rápido então, faz melhor, faz Unifael, acessando unifael.edu.br, ou também você pode ligar para o 0800 642 6002 e inscrever-se já. Águida. Hoje a gente está falando sobre direito de saúde e agora a gente vai com mais perguntinhas direto das ruas de São José dos Campos. Oi pessoal, de volta com mais participações aqui nas ruas. Eu tô com o senhor Wilson. Senhor Wilson, para quem tem convênio ainda está naquele prazo de carência, se acontecer algum caso de urgência ou emergência, o senhor acha que o convênio pode negar? Não. Por quê? Não, porque é o seguinte, quando você tem um plano de saúde, é porque você necessita dele. Agora, quando você precisa, eles negam e não tem como. Tá entendendo? E aí, pessoal, pode negar ou não pode? Excelente pergunta, Maíra, porque a gente pensa muito nisso mesmo. A gente paga o convênio para não ficar na mão, especialmente no momento de emergência. E aí, doutora Vanessa, o que a gente pode falar para o nosso amigo? Eles podem negar alguma coisa por emergência ou não? Primeiro, o seu Wilson foi ótimo, excelente na resposta, conhecedor dos direitos dele. Tá muito bom. Não pode, né, negar. Mesmo que esteja ainda sob carência, né, a carência contratual, no caso da emergência e urgência, não pode ter o atendimento, não pode ter, por exemplo, uma internação negada. Né? Só como um exemplo, né, tivemos um caso até de uma criança com bronquiolite, agora é época de inverno, né? Nossa, que estava cumprindo ainda ali a carência para internação, teve dentro do hospital a indicação, né, do médico que estava ali, né, cuidando, a indicação para internação e o convênio negou. Então, é um exemplo, né, de abuso, né? O convênio ele não pode negar. Foi só um exemplo, né? Mas inúmeros casos, né? Sendo emergência, urgência, essa carência ela tem que ser quebrada, não pode ter. Agora, por exemplo, existem casos em que pessoas idosas ou pessoas com doenças pré-existentes querem contratar um plano de saúde, mas o plano de repente não quer aceitar aquele cliente, né, aquela pessoa. Isso pode acontecer? É legal? Não é legal. Isto é um abuso, né? Todos, independente se é uma criança autista, né, se idoso, se é alguém que é um paciente que já vem com uma doença pré-existente, paciente com doenças graves, não pode haver a recusa de nenhum plano de saúde em aceitar. Né? A pessoa ela tem o direito de contratar esse plano de saúde e se caso seja impedida, se caso não consiga, essa pessoa tem que denunciar. Faça a denúncia no canal da ANS, porque esses planos de saúde, eles podem inclusive sofrer penalidades, eles podem inclusive serem multados por isso. Então, é muito importante que essas pessoas que tenham, né, esse acesso ali, esse impedimento, né, elas procurem sim, denunciem, porque isso não pode acontecer, é ilegal. Perfeito, doutora. Eu só queria conversar um pouquinho sobre quem faz a cirurgia bariátrica, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto. Muitas dessas pessoas, elas têm negados vários procedimentos, inclusive a retirada de pele. Como que a pessoa pode agir? O que ela tem direito para quem fez essa cirurgia e já tem um convênio? Sim, é uma forma de negativa muito comum. Isso, nós temos, assim, muitos casos, né? Não só a pessoa que fez a cirurgia bariátrica
mas qualquer pessoa que tenha uma perda excessiva de peso, seja através de uma reeducação alimentar, por exemplo, ou exercícios. Então, assim, não é condição a cirurgia bariátrica, a condição é a perda de peso, né? A grande perda de peso. Então, pessoas que perdem 30, 40 quilos, né, até mais. Essa negativa é muito comum. As pessoas acabam perdendo, né, claro, essa grande quantidade de peso e sobram as peles. E a cirurgia reparadora, ela é uma continuidade desse tratamento de emagrecimento. É uma continuidade, isso nós temos que caracterizar, né? Você só vai concluir o seu tratamento quando você conseguir tirar essas peles. Os convênios, eles só autorizam a retirada da pele da região abdominal. Nossa, mas a pessoa ela vai emagrecer por todo, né? Tudo. O corpo todo, não só a barriga. Pois é. Por isso que hoje em dia, né, nós temos assim que o judiciário, né, considera que isso é abusivo. Nós conseguimos reverter isso, mas só também através da justiça, né, que nós conseguimos fazer a reversão dessas negativas. E daí, porque as pessoas exatamente precisam de cirurgia do seio, cirurgia muitas vezes do braço, da perna, né? Às vezes tem pessoas que precisam até na cirurgia no rosto. Então, isso é uma negativa abusiva, né? O direito de ter a retirada da pele é daquela parte que foi devidamente indicada pelo médico. Se ela passou num cirurgião plástico, se ele indicou qualquer que seja a região do corpo, ela, né, seja uma, seja duas, sejam 3 cirurgias, ela tem o direito, porque só assim ela vai concluir esse tratamento da obesidade. Até porque acho que foge embora um cirurgião plástico que indique a cirurgia, mas foge da estética, é uma questão de saúde. Isso, por isso que chama... E de benefício para esse paciente. Exatamente, por isso que chama cirurgia reparadora, ela tem o caráter reparador e não um caráter estético. Tá? Então, diferente, né? São coisas diferentes, tá? Então, certo. É muito Perfeito. importante. Doutora, a gente já volta com outras perguntinhas para a doutora também. Pode participar, mas agora o Douglas Cruz vai conversar com a gente sobre notícias aqui na região. Douglas, a gente começou o programa comentando que vai ter o MasterChef hoje, uma sopinha, vai ter prova de peixe, mas aqui para a região vai ter muito camarão, não é isso, meu amigo? Boa tarde. Exatamente, Lucas. Boa tarde para você, para a Agda e para todos que acompanham o programa Falando Nisso. Destaque aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM é esse Festival do Camarão que está chegando aí na sua edição de número 24 em Caraguatatuba a partir desta sexta-feira. Esse evento que está sendo realizado, ou melhor, vai ser realizado na Praça da Cultura, ali na Praia do Centro, que tem como objetivo valorizar, preservar e proteger aquele patrimônio considerado imaterial, ou seja, o que é cultural da cultura caiçara, muito ligado também à pesca do camarão. Nesta edição, o festival contará com 21 barracas, sendo 19 de alimentos e refeições preparados à base de camarão, ou seja, vai ter camarão para todos os gostos. Os pratos variam aí de 7 a 70 reais, então tem os pratos mais acessíveis, tem os pratos aí mais rebuscados, como esse que a gente está vendo nas imagens, e tudo isso de graça. O festival começa agora no dia 14 e segue até o dia 23 de julho, lá na Praça da Cultura, no centro da cidade. A gente espera, obviamente, que além dessa cultura, também o festival movimente a economia criativa da cidade, que a gente sabe que camarão é muito gostoso. A gente está falando de MasterChef, sempre no MasterChef a gente acaba tendo um ou outro prato de camarão, então muito bacana a cidade de Caraguatatuba fazendo esse festival que já é tradicional, que já está na sua edição de número 24, começa nessa sexta-feira. Também é destaque aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM, a situação das estradas que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, né? Na rodovia Presidente Dutra, o motorista precisa de um pouco mais de atenção no trecho de Pindamonhangaba, isso porque a partir do quilômetro 96, a concessionária que administra a rodovia está fazendo obras ali no trecho do quilômetro 96, gerando 2 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo. O motorista precisa de um pouco mais de atenção. Nas demais rodovias, Tamoios, Floriano Rodrigues Pinheiro, Oswaldo Cruz, também na Rio Santos, o motorista faz boa viagem. Lá no litoral norte, a travessia de Balsas entre Ilhabela e São Sebastião está um pouco complicada nesse minuto, 1h30 para ambos sentidos de embarque, tanto Ilhabela quanto São Sebastião. Portanto, o motorista que vai cruzar aí a balsa entre Ilhabela e São Sebastião precisa ter um pouco mais de paciência nesta tarde. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Douglas, muito obrigada, viu, pelas suas informações. A gente ficou babando aqui nas imagens, porque eu não almocei, não sei se você almoçou, de camarão. Nossa, tô salivando. Já vou para esse festival no fim de semana. Obrigada, viu?
Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e a gente vai falar o seguinte. A gente sempre ouviu falar sobre o glúten sendo um vilão, né, para a nossa alimentação. Mas será realmente? Pois é, a gente vai tentar entender se essa história que é contada sobre o glúten ser vilão é algo realmente que acontece ou não. Ou será que é a quantidade que a gente come? Não sai daí, rapidinho a gente está de volta. Que é considerado um dos vilões na nossa alimentação. Olha, eu vou confessar. Eu não posso ficar comendo muita coisa com farinha, não, gente, porque me faz mal. Eu incho na hora, meu estômago fica tudo empachado, assim, sabe? É terrível pra mim. Tem pessoas que sentem isso mesmo. Muito. Mas tem gente também que acaba entrando na onda. E será que essa história toda, realmente, dele ser o vilão, tá sendo bem contada? Ele é fundamental para garantir a textura de pães e massas. Tá na pizza e até na cerveja. O nosso personagem principal de hoje é o glúten, a proteína do trigo, da cevada e de muitos cereais. E se essa história fosse contada nos quadrinhos? Ele seria o mocinho, idolatrado por todos, ou o vilão indesejado? Vilão. Como um mocinho. É, nenhum e nem outro. Desde a década de 70, o trigo tem mais glúten. É que depois de grandes perdas nas lavouras, nos Estados Unidos e no México, ele foi modificado geneticamente. Para quem tem doença celíaca, o glúten seria um vilão. Tá? A doença celíaca é uma doença autoimune, é uma doença que o próprio corpo ataca o corpo. Nosso sistema imune vai atacar o glúten no intestino. Os produtos sem glúten ganham cada vez mais espaço. Desde 2004, as vendas crescem cerca de 30% ao ano. Aqui nas prateleiras dos supermercados, tem até espaço reservado só para eles. A Luciana é alérgica e escolhe muito bem antes de comprar. Afinal, o sabor dos produtos ainda não agrada a todos. O pão eu não gosto, ele é seco, o pão é ruim. O bolo, que já vem pronto, maravilhoso. Então, dá para comer, dá para viver muito bem. Para este especialista, não há nenhuma restrição no consumo da proteína para quem não é intolerante. Que não tem doença celíaca, a gente pode consumir alimentos contendo glúten. Tá? A gente deve consumi-los dentro do contexto de dieta saudável, integrar os alimentos que estão contendo glúten dentro dela, para que a gente não coma eles em excesso, eventualmente, alguns deles. Nem de um lado, nem do outro. Sabendo dosar o consumo, este personagem vai poder continuar na sua história. Tudo tem que ser dosado na vida, inclusive o glúten, né? Verdade. E a gente estava falando aqui, o amigo tem uma receita. Gente, é fácil que até demais. Passou na internet. É verdade, pra você no que meu não Instagram. Pode comer, né, coisas com glúten. Pior que eu acho que eu não postei no... Eu vou ver se um dia eu posto no Rios, até mostro aqui no programa. Ótimo. Gente, 2 ovos, 3 colheres de farinha de castanha de caju, que das farinhas que são feitas de oleaginosas, é a mais em conta, é a mais barata. Eu sei porque eu compro mesmo. Aí você mistura bem um pouquinho de sal e queijo parmesão. No micro-ondas, fica 2 minutinhos. Gente, super Amiga, rápido. é um pão que Agora, eu faço eu todo só dia. não entendi o porquê que você não trouxe Porque eu como pão tudo. aqui pra eu gente faço comer. E eu como, amiga. Eu não consigo nem resistir. Mas ontem Né, eu tava gente? com ele Tem na que redação. trazer. Até ofereci pra Gi. Ela não quis, que ela tinha acabado de almoçar, mas ele fica bem gostoso. Você pode fazer um grandão assim, ó, pra deixar ali na mesa, a gente do Falando Nisso vai comendo e vai escrevendo o programa. Passar o chapeuzinho pra pegar dinheirinho de todo mundo pra comprar, porque a farinha, ela é mais cara, gente. Acho que por isso que acaba acontecendo. Esses produtos sem glúten, eles são mais caros mesmo. Nossa, no supermercado a gente vê realmente, às por vezes, isso que eu 3 faço o meu, vezes amiga. mais o preço. É, porque aí rende mais, mas é puxado. Agora vamos voltar para o nosso assunto do dia. A gente está falando sobre direito de saúde com a advogada a doutora Vanessa Machado, que é especialista nesse assunto. Doutora, vamos colocar aí uma situação. Eu tenho um plano de saúde e não estou satisfeita, quero mudar de plano. E aí vou lá, peço essa transferência e o plano fica enrolando e tudo mais, dificultando essa troca, né, de empresa. Isso não pode acontecer, né? Sim, não pode acontecer. A portabilidade, né? Nós chamamos isso de portabilidade. Hoje em dia, inclusive agora, né, do mês passado para cá, que tivemos a notícia dos reajustes, né, é algo que as pessoas
podem procurar, é uma alternativa, né? Então, aquelas pessoas que já estão recebendo, né, as cartinhas, os boletos ali com reajustes, né, mais elevados, podem buscar, né? A portabilidade é uma alternativa, né, para isso. E assim como, né, a recusa para você ingressar num plano de saúde é ilegal, a portabilidade também. O que as pessoas podem fazer tem que se atentar. O plano, né, para você fazer a portabilidade, ele tem que ser ali compatível com o seu, né? Então você pode fazer, você tem que, até no próprio site da ANS, as pessoas podem, elas entram, tem onde colocar o seu CPF, tudo direitinho, você faz um cadastrinho ali, tem um campo para você ver qual plano é compatível com o seu. Ai, que legal. Que você pode fazer a portabilidade para um daqueles que a própria ANS ele já indica. Isso. Então, normalmente ela vai indicar um plano ou muito parecido com o seu, né? Mas sempre com valores abaixo. Né, ou talvez um plano que tenha, às vezes, um pouquinho menos, né, de cobertura, mas também com um valor mais acessível, porque às vezes você está pagando um plano de saúde, por exemplo, de R$600, pode ser que você encontre um ali numa média, um exemplo, né, de 400, já está mais acessível para aquilo que você pode. Então, é uma alternativa, sim, né, para você buscar, até por conta desse reajuste. Se você está insatisfeito com os serviços que o seu plano está, né, prestando, você pode buscar. E essa recusa realmente também, ela é ilegal. Pode denunciar também ali no site da ANS. Perfeito, doutora. A gente, infelizmente, já está com o tempo acabando, mas acho que o importante é para você em casa saber o seguinte: você tem algum problema com o seu plano de saúde e já tentou conversando com eles, não teve a solução, buscar um profissional. Estava até conversando com uma amiga aqui no WhatsApp. Busque ajuda especial de um advogado que entenda desse assunto. Especialista, né? Isso, para você realmente ter uma resposta e ir nos caminhos certos, né, doutora? Sim, isso é o mais importante, né? Não deixa passar uma negativa, não deixa de procurar, né, de insistir naquele tratamento, né? Nós temos aí relatos de pessoas, né, que estão em tratamento e acabam recebe cartinha porque o convênio está querendo rescindir. Então, assim, é importante que vá atrás, né? Não deixe de buscar a informação, né? E buscar, se for preciso, judicializar. Doutora, a gente agradece a sua participação hoje aqui no Falando Nisso. Muito obrigada mais uma vez. Feliz em estar aqui. Vamos dar uma olhadinha no nosso convidado de amanhã. Será que a idade tem muito a ver com o processo de emagrecimento? Ou, na verdade, os bons hábitos, sim, impactam na perda de peso? Ela, tão novinha, estava com alguns probleminhas de saúde e tomou a decisão de mudar. Eu espero você amanhã aqui no Falando Nisso. Isso mesmo, a Gida Mirati vem com uma paciente de 17 anos. A gente pensa muitas vezes que assim, para emagrecer quando é novo é fácil também. E por que às vezes não é fácil? E ela vem explicar pra gente com esse case de sucesso. E a gente conta muito com a participação de vocês e companhia também. Beijo forte, excelente tarde, Deus abençoe você, viu? Um grande beijo, a gente se vê amanhã.